Maio 15, segunda Reis 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, e reinou 17 anos. Eles sempre colocam dessa forma. O rei tal começou a reinar quando era o ano tal do outro rei, que é para a gente se situar. E esse Jeoacás, filho de Jeú, de Israel, fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, o primeiro rei de Israel. Israel, o reino do norte. Filho de Nebate, que fez pecar Israel, e ele não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor Adonai o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. E o Senhor Adonai deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares comutantes. Quer dizer, houve um período em que o reino de Israel, o reino do norte, ficou sob o domínio da Síria. Esses reis da Síria, uma hora estavam juntos, ora estavam separados, ora se uniam a Judá contra Israel, ora se uniam a Israel contra Judá, ora brigavam com os dois, era sempre aquela coisa assim esquisita. Deus então deixou que Azael dominasse Israel, mas depois que ele se humilhou e pediu e suplicou, Deus então libertou Israel do domínio dos sírios. Deu um salvador, mas não diz o nome deste salvador. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o poste ídolo permaneceu em Samaria. Poste ídolo, devia ser algum poste lá que tinha que eles se adoravam. Poste ídolo. Muito bem. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão só 50 cavaleiros. Não se deixaram a Jeoacás do exército, senão somente 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de pé. O exército só tinha isso. 10 mil homens, 50 cavaleiros e 10 carros. Porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez em seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. São nomes bem parecidos, né? Mas a gente tem que ficar atento para não confundir. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel. E reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Todos eles faziam a Israel. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel, mas andou neles. Se andou nos pecados de Jeroboão. Quanto aos mais atos de Jeoás e tudo o que fez, e seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, ainda brigou contra Judá, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e sobre o seu trono se assentou Jeroboão, outro Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo de enfermidade da qual haveria de morrer, Eliseu ficou doentinho aí no fim da vida. Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele sempre usava essa expressão, carros de Israel e seu cavaleiro, como se dissesse: ai, socorro, que viesse o exército salvar. Carros de Israel, carro de fogo de Deus. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele pegou o arco e flecha. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. Ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. Ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse ainda Eliseu: toma as flechas. Ele tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e parou.
Então o homem de Deus se indignou muito contra o rei e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. O tempo para o número de flechas que ele fez. Mas como é que ele ia adivinhar, né? Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra no início do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem da luta, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura do Eliseu, e tanto que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, e reviveu o homem e se levantou sobre os pés. O Eliseu ressuscitou morto mesmo depois de morto, gente. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda fora da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Joás, filho de Joacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. 3 vezes porque o rei tinha feito 3 vezes, né? Dado flecha, ferido a terra.